Coucou mes chéris, eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos falar de Emily in Paris. Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, que isso é muito importante para o meu canal poder crescer. E também vai lá no Instagram tem bastante vocabulário, várias expressões idiomáticas, muitas coisas que são complementares às aulas que vocês estão fazendo aqui comigo. Isso significa que vocês podem pegar vocabulário e expressões idiomáticas que eu publico lá no Instagram e utilizar aqui, porque aqui eu sou daquelas que dá lição de casa, meu amor. Oui, mon cœur. Você vai fazer a lição de casa aqui nos comentários. Então me siga lá e fica de olho, tá bom? Beleza? O seriado Emily in Paris fez sucesso no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e ele utiliza aquela fórmula mágica muito inspirada do Sex and the City. Então vocês têm uma cidade maravilhosa, uma protagonista muito fashion, como diz os franceses, que por sinal usa umas roupinhas bem estranhas, e sempre um romance, um boy muito magia que tá ali, que por acaso é vizinho dela. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso e ver qual é a realidade da coisa. Bom, gente, para começar, eu fico pensando, né? Se eu fosse francesa, eu acho que eu ia ficar muito chateada, très énervée com esse seriado. Porque a imagem que o francês é retratado ali é de serem pessoas insuportáveis, tem muitos clichês e que na realidade é um pouquinho exagerado, a gente sabe. Eles sempre exageram um pouco para poder dar aquela enfatizada nos personagens, fazer eles ficarem mais caricatos, o que pode ser engraçado para alguns, pode ser uma coisa meio irritante para outras pessoas. Bom, gente, o vizinho gostosão, le voisin beau gosse, beau gosse. Então, todo mundo gostaria de ter um vizinho beau gosse, que sempre magicamente tem em seriados assim meio comédia romântica. Eu gostaria muito de poder mostrar para vocês uma foto do meu antigo vizinho. Eu não vou fazer isso porque eu adoro ele, a gente é muito amigo, mas não, ele tá longe de ser um beau gosse. O que é um beau gosse, prof? Beau gosse é o cara, né, o bonitão, o nenenzão do rolê. Como eu já mencionei agora há pouco, a gente percebe que esse seriado foi muito inspirado em Sex and the City. Se vocês não conhecem Sex and the City, dá um Google, porque é um seriado do final dos anos 90, onde eram 4 protagonistas que viviam aventuras amorosas em Nova York. E esse seriado, ele serviu de base, ele tem uma receitinha de base que funciona. Se você poder observar em outros seriados também, você vai se dar conta de que tem uma fórmula mágica que eles sempre usam e reutilizam. A amizade que os protagonistas fazem, o estilo, as roupas, os romances. Então, Emily in Paris não foge disso, porque para mim a categoria do Emily in Paris seria uma comédiazinha romântica, vamos dizer assim. Então sempre tem aquela coisa de sonho, uma cidade maravilhosa, aventuras amorosas e aquela protagonista fashion que anda de Chanel dos pés à cabeça todos os dias com um look diferente. E aí a gente se pergunta como que ela consegue pagar por esses luxos. Agora eu vou jogar real. Em Paris você não vê muito esse tipo de pessoa andando assim na rua aleatoriamente, tão montado desse jeito e com um look diferente todo dia. É muito raro, eu vejo pessoas, você vê pessoas com looks, mas esses looks eles sempre são misturados com roupas mais baratas, ou enfim, a pessoa tem um talento para poder se vestir bem sem gastar ou ter que vender os rins. Certo? Agora, eu acho assim meio... Bom, tudo bem, a gente gosta de assistir essas farofagens, então também eu não vou muito me estender nesse assunto. Mas, enfim, com um salário, por mais que você ganhe bem, é meio complicado de você andar montada daquele jeito todo santo dia. Mesmo porque as pessoas em Paris,
elas pegam o metrô de manhã, sempre o metrô lotado, aquela problemática de cidade grande que tem tanto no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo, e lá não é diferente. Então se você se veste de uma forma, vamos dizer, um pouco exótica, as pessoas elas olham muito. Por exemplo, Londres já é mais tranquilo. Londres você pode se vestir mais do jeito que você gosta, as pessoas reparam menos. Mas em Paris, quando você coloca um look meio original, o povo te olha na rua. Mas tudo bem, isso é a minha impressão, é o que eu percebi. Depois, se vocês moram na Europa, falam pra mim como é que é. Eu particularmente, eu acho que em questão de elegância, os italianos eles ganham de todo mundo na Europa. Porque quando eu trabalhei em navio de cruzeiro há muitos anos atrás, eu percebi a diferença das pessoas na rua. Os italianos eles são muito mais elegantes no dia a dia. É o que eu achei. Mas ao mesmo tempo eu não morei na Itália. Eu tive várias vezes lá, mas eu não cheguei a morar lá. Então também eu não posso ser muito afirmar isso com muita certeza. Mas de qualquer forma, a gente gosta, né? No final das contas é uma farofagenzinha que a gente gosta. Bom, quanto à antipatia dos franceses, é verdade que os franceses não são as pessoas mais afáveis e amorosas do mundo, não são as pessoas mais simpáticas. Porém, ali, sim, nesse seriado, eles são retratados de uma forma caricata e isso, se eu fosse francesa, eu acho que eu ficaria meio irritada com isso. Porque ali, naquele escritório onde eles trabalham, né, que a Emily trabalha, você vê o jeito que eles olham para ela como se ela fosse um ser de outro planeta. E não é bem por aí. A vida numa firma, no escritório, na França, é como em qualquer lugar do mundo. Você tem colegas de trabalho que você simpatiza mais, outros que você simpatiza um pouco menos, e a vida continua. Agora, ali eu achei que foi um pouquinho forçação de barra, num certo sentido, ao meu ver. Por outro lado, o que eu sinto também que essa antipatia deles, de uma certa forma, é pelo fato da Emily não fazer muito esforço para falar francês. A gente vê no seriado que ela está fazendo um curso de francês com outros estrangeiros, mas isso no seriado eles não desenvolvem muito. Eu acho que eles poderiam. Porque eu entendo que é um seriado internacional e que óbvio que, sendo um seriado acho que americano, eles estão fazendo isso para um público do mundo inteiro. Os atores falam todos inglês, então lógico que a proposta é que seja o seriado seja todo em inglês. Mas ao mesmo tempo eu acho que eles poderiam ter dado um jeito de mostrar que existe um esforço da parte da Emily. Eu particularmente não senti isso. E esse tipo de coisa se entende um pouco a irritar os franceses. Porque principalmente numa cidade como Paris, que é uma cidade muito turística, você tem pessoas do mundo inteiro, as pessoas vão lá, chegam falando em inglês, não se preocupam em falar nenhum bonjour, nada para poder, né, mostrar um esforço, mostrar um interesse no idioma, esse tipo de coisa. Então eles tendem a ficar meio frustrados com isso. Mas também depende um pouco da nacionalidade da pessoa. Por exemplo, os franceses eles adoram os brasileiros, também por causa dos clichês, né? Samba, carnaval, futebol. Inclusive, eu já me irritei muito na França, quando eu pegava um táxi, eu nem falava que eu era brasileira, eu falava que era portuguesa, porque senão vinha aquela chuva de clichês, sabe? Já aconteceu comigo de pegar um táxi, o taxista começa a falar de futebol, começa a falar todos os nomes de jogadores de futebol, eu falo, gente, eu não entendo de futebol, eu não sigo futebol. Ah, mas que tipo de brasileira é você que não conhece futebol, que não gosta? Cara, é o tipo do ser humano que não segue futebol, sabe? A mesma coisa em relação ao samba, ao carnaval. Automaticamente, se você é brasileiro e você fala, não, eu não curto essas coisas, eu tenho uma outra personalidade, eu curto outras coisas, o que é normal. Você tem um país com mais de 200 milhões de habitantes e óbvio que nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Na França é a mesma coisa e qualquer país do mundo é a mesma coisa. Então esse tipo de coisa me deixou muito chateada várias vezes, porque de uma certa forma
Eu já passei por muitas situações constrangedoras justamente por ser brasileira. Eu vou até fazer um vídeo sobre um emprego que eu tive, que eles falaram pra mim que eu não era brasileiro o suficiente. Socorro, oscur, oscur. Outro mito que se criou é que os franceses não gostam dos americanos. Os franceses, eles podem criticar os americanos, porque eles criticam tudo e todos, normal, mas eu acho que isso não é verdade. Os franceses, eles curtem sim. Em Paris você tem vários bares, restaurantes americanos, lugares onde as pessoas, les expats, né, qu'on dit, les expatriés, que são pessoas de outros países que moram em um determinado país. Então você tem les expatriés américains, que vivem a Paris, que moram em Paris ou qualquer outro lugar da França. Então eles gostam de se reunir, de se encontrar. É a mesma coisa brasileiro que vai nos botecos brasileiros em Paris. Então às vezes você tem saudade, você quer falar com as pessoas do seu país, você pode ir num local público e encontrar com pessoas do seu país e falar o seu próprio idioma. E nesses lugares, muitos franceses frequentam esses lugares, porque eles também querem praticar o inglês deles, eles também gostam de trocar ideia. E uma coisa que é bem interessante é que, nossa, eles adoram ir para os Estados Unidos. Eles enchem a boca para falar, eu fui para Nova York, eu fui para Miami, eu fui para Los Angeles. Então eles curtem sim os americanos, isso é um mito, eu acho que isso é uma bobagem, tá? É só aquela história do idioma. Se você faz um esforço, ok, você não fala francês, mas você vai lá, fala uma palavrinha ou outra, excusez-moi, je ne parle pas français, blá blá blá, pode ser que eles já vão se simpatizar mais com você. Se você é brasileiro e que você não fala nada de francês nem de inglês, isso não é um problema, porque eu já vivenciei essa situação de amigas minhas vir para Paris me visitar, a gente sair, a amiga começa a falar em português, aí tipo, sei lá, o vendedor da padaria vê, você é de onde? Você é brasileiro, eles começam a tentar falar português. Eles gostam muito dos brasileiros, então eles não se importam se você for brasileiro, falar devagarzinho, dar uma risadinha, jogar um charminho, eles gostam e eles não ficam zangados, muito pelo contrário. Mas aí vem de novo aquela história do clichê, então eu vou retirar aquilo que eu disse no começo do vídeo, né, que se eu fosse francesa eu ia ficar louca, porque se os franceses fossem fazer uma Emily a Rio de Janeiro, eles iam usar todos os clichês possíveis e imagináveis. Então é isso aí, vamos de clichê, minha gente. Bom, teve um episódio que a Emily e a Mindy, elas vão numa festa cheia de gente e tal, que ela convida a Emily para essa festa. E aquilo me bateu uma saudades imensa, porque isso é muito normal. Na França, das pessoas fazerem festinhas em casa, um na casa do outro, vem aquele monte de gente, aí acaba baixando a polícia, porque o vizinho liga pra polícia por causa do barulho, o povo fica tudo bêbado no meio da rua. Gente, é maravilhoso. Eu sinto que nesse ponto é bem diferente do Brasil. No Brasil as pessoas elas ficam mais naquela bolha de os próprios amigos e a própria família, e lá não, lá você facilmente, você vai no lugar, conhece uma pessoa, fala, vai ter uma festa lá em casa, vamos, e cada um leva uma garrafinha de vinho, um pacotinho de chips e beleza, tá tudo certo. Então isso é muito comum e eu sinto muito falta daquelas festinhas parisienses. Gente, olha lá, minha chérie, aquela parte que ela escuta o vizinho bonitão de baixo com a namorada, né, eles ali, ó, en train de s'amuser, en train de bien rigoler, né, o que acontece? A gente tem que entender que as construções em Paris, quer dizer, na França, né, a França é um país muito antigo e os prédios eles têm uma isolação que é muito fraca, então você escuta muita coisa da vida do seu vizinho e o vizinho obviamente escuta muita coisa da sua vida.
em especial esses momentos íntimos, o que já aconteceu comigo, tipo, eu escutei o vizinho com a namorada. Tá, né? Ok, que bom pra eles, desejo felicidades. Mas isso acontece sim. E o problema de isolação não é só em relação a ouvir coisas, mas também ao lance do frio, né? Então as janelas lá tem muito double vitrage, que quer dizer aquele vidro, janela de vidro duplo, porque é muito frio. Então o frio ele penetra por tudo quanto é lado, a energia, a eletricidade custa caro, o gás custa caro para fornecer energia, para você deixar o seu aquecedor ligado o dia inteiro. É que nem ar-condicionado, só que né, aquecedor. Então isso é um problema difícil de lidar. Mas eu vou falar mais sobre isso em um outro vídeo. Outra cena engraçadíssima foi quando a Emily, ela chega pela primeira vez ali no prédio e que tem aquela escadaria toda. Qual andar que é? Quinto andar, sans ascenseur. Sans ascenseur. Gente, é o pesadelo. Gente, eu morri de rir quando eu vi isso, porque quem nunca, sabe, quando você viveu na França, é tão difícil você achar um prédio que tem elevador. O último prédio que eu morei, lá em Paris, era um prédio que tinha uns 15 anos, ele tinha uma boa isolação, você não ouvia os vizinhos, ó, no love, eu não tinha muitos problemas com aquecimento para guardar o calor dentro de casa, e ainda por cima eu tinha elevador. Porque o problema, quando você não tem elevador, você tem que estar bem disposto, né? E imagina, por exemplo, eu vinha pro Brasil de férias, aí eu levava aquela muamba toda na mala, né? As farofas, comprava um monte de coisa de comer, sabe? Paçoca, coisas que a gente não acha lá. E levava e chegava assim, eu já cheguei a viajar com 70 quilos de mala, eu não sei como é que eu fiz isso, eu não sei nem como que a companhia aérea me permitiu fazer isso. Mas eu cheguei, agora tu imagina subir 5 andares sans ascenseur, como é que você faz? Né, sem elevador. Então eu tinha que dar uma gorjeta pro taxista, coisas nesse estilo. Aí a compra, imagina você chega do supermercado cheio de compra, ou aquele dia que você chega com aquela vontade de fazer aquele pipi básico, ai, super apertado, aí tem que subir 500 escadas, gente, olha, tem que ter os joelhos, as juntas boas, viu? Tem que ter. Mas também você fica com as pernonas bonitas, né? Eu vou mostrar para vocês agora alguns pontos da cidade que a Emily passa, né? Alguns lugares com as fotos e vocês vão entender certas coisas. No primeiro episódio, nós vemos a Emily chegando de táxi, indo para o apartamento que ela vai morar. Porém, nesse trajeto não tem nada a ver com o local onde ela vai morar, só se ela pediu para o taxista ou ele está passando a perna nela. Agora eu vou explicar para vocês porque nessa foto a gente vê l'Opéra Garnier, que é totalmente contramão de onde ela mora. O certo, como a gente vai ver nesse mapa, seria o taxista ter pego o Boulevard Périphérique, que é tipo um rodoanel, para quem mora em São Paulo sabe o que quer dizer, e entraria por uma das portas que dão acesso à cidade. Eu vou explicar isso em um outro vídeo, o que quer dizer as portas, elas têm uma história bem interessante. E você vê aqui na linha vermelha que eu desenhei, e eu coloquei o X, que corresponde ao lugar onde ela mora, e essa linha vermelha, o trajeto que ela faria do aeroporto de Roissy-Charles de Gaulle até a casa dela. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma pergunta sobre Paris, alguma coisa assim, deixa aí nos comentários e eu respondo para vocês. Ou então eu faço um vídeo sobre o assunto, dependendo do assunto. E então eu vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, apertar no sininho de notificação e dar aquele joinha, porque
pra gente crescer o canal e trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, je vous fais un gros bisou et à la prochaine. Bye!